Senhoras e senhores, o arquivo 7 apresenta matemática bíblica, a evidência que prova a assinatura de Deus. No capítulo de hoje, matemática bíblica inacreditável, usando somente os números com dígito 3, 7 e zeros. Nós vamos usar nessa experiência de hoje uma Bíblia e um relógio marcando as horas e os minutos e os segundos. Um relógio do modelo de parede, que marca 12 horas em vez de 24. A experiência é o seguinte. Entre 1 e 7.777, 7.777.677, que é um número formado por 7 dígitos 7. Entre 1 e esse número aí, quantos números existem na linha matemática que possuem apenas os dígitos 3 e 7 e zeros? Quantos? Se a gente for procurar manualmente, nós estamos sujeitos a cometer erros. Porque são muitos números, é um conjunto muito grande de números, 7 milhões, e é fácil a gente cometer erros. Mas se usarmos o computador e programarmos direitinho, o computador pode dar o resultado sem erro. Vamos ver aqui. Como foi que eu montei essa experiência? Eu montei uma tabela com 4 colunas. Coluna 1, número de ordem. Coluna 2, os capítulos da Bíblia a partir de Gênesis 1. Coluna 3, as horas, contando da primeira hora até a 12, depois continua de 1 a assim por diante. E a quarta coluna, os minutos, contando de 1 a 60. Como os segundos também são 60, então minuto e segundo tanto faz. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos selecionar só as tabelas, ou só as linhas, onde o número de ordem for um dígito 3, 7, 3, 7, só tiver 3, 7 e 0. E o número do capítulo bíblico também tem que ser 3 ou 7. E as horas tem que ser a hora 3 e a hora 7. E os minutos tem que ser o minuto 3 e o minuto 7. Então, nós temos essa missão, uma tabela bem grande, com 7.777.777 linhas. É claro que eu fiz esse trabalho todo, passei para o computador, que veio o trabalho todo, eu apenas programei. Vamos ao resultado. O primeiro grupo, que é fácil a gente encontrar, que é o número 3, que coincide com Gênesis capítulo 3, com a terceira hora e com o minuto 3. O segundo exemplo é o número 7, coincide com Gênesis capítulo 7 e com a hora 7 e com o minuto 7. O terceiro exemplo já é mais distante. O terceiro exemplo, meus amigos, eu fui encontrar lá depois de 30 mil. O número 33.003 coincide com Miqueias capítulo 7, coincide com a hora 3 e com o minuto 3. Então, repare que isso aqui a gente tem que tomar cuidado só pelo computador para fazer esses cálculos perfeitos. Porque só fui encontrar o terceiro exemplo lá depois do número 30 mil. Bom, é claro que eu não vou colocar todas as tabelas aqui, não teria como. Eu vou colocar apenas o resultado. E vamos em frente. Só para ter uma ideia aqui, ainda antes da casa de 1 milhão, tem mais um exemplo, a casa 770.707, coincide com Ruth capítulo 3, com a hora 7, com o minuto 7. Bom, vamos responder algumas perguntas para nos ajudar nessa matemática bíblica. Primeira pergunta. Quantos e quais os números entre 1 e 7.777.777 formados somente por dígito 3 e 7 e zeros? Quantos? Programei o computador e ele me deu a seguinte resposta. Está aí. Você só vai encontrar 2.186 números desse tipo. E a tabela está aí formada.
todos os números que possuem somente dígito 3, 7 e zeros. Aí, 2.186. Agora a questão número 2. Desses 2.186 números que são formados só por 3 e 7 e 0, quais deles são paralelos a capítulo bíblico 3 e 7? Vamos fazer outra seleção. Nessa seleção, segunda seleção, restaram somente 176 linhas. Então, nós já sabemos que entre 1 e 7.777.777 só existem 176 números que coincidem com o capítulo bíblico 3 e 7. E desse conjunto aqui, próxima pergunta. Desses 176 números, quantos são paralelos às horas 3 e 7? Somente 24. Temos aqui somente 24 exemplos de números formados por 3 e 7, que coincidem com o capítulo bíblico 3 e 7, com hora 3 e 7. Números entre 1 e 7.777.777. E a última seleção, desses 24 números, quantos são paralelos aos minutos 3 ou 7? Somente 14. Enfim, chegamos ao final da nossa tabela aqui, da primeira parte da nossa experiência. Sem sombra de dúvidas, é indiscutível, ninguém pode negar, nem um matemático, nem um estudioso, ninguém pode negar, porque são fatos matemáticos. Em uma tabela com 7.777.777 números de 1 até ele, só existem 14 números formados só por 3 e 7 e 0, que coincidem com o capítulo bíblico 3 e 7, com horas 3 e 7 e com minutos 3 e 7. Isto é incontestável. É uma verdade eterna. Bem, o que vamos fazer agora? Vamos pegar esse número de ordem, aqui formar um número só, obedecendo as regras matemáticas, e vamos aplicar a nossa conhecida equação modular bíblico-matemática. Queremos saber esse númerozão aí, queremos saber a qual capítulo bíblico ele corresponde. E a resposta está bem na tela. Ao capítulo bíblico paralelo ao número 87, que é o nosso velho conhecido, meus amigos. De novo, outra vez, novamente, Êxodo 37. Chocante, né? Com toda essa salada de números, toda essa simetria, essa filtragem de forma perfeita, vamos parar no capítulo 37 de Êxodo. Como é que isso foi obra humana? E, novamente, eu lembro, se a Bíblia for alterada, um livro, um capítulo, tudo isso aqui desaparece. Aqui nós temos mais uma evidência de que a Bíblia completa, perfeita, tem 1.189 capítulos, 66 livros, e eles estão na ordem certa. Por exemplo, o Evangelho de Mateus tem que estar naquela posição que ele está, na posição 40. O Evangelho de Marcos tem que estar na posição 41. O livro de Isaías tem que estar na posição 23, e assim por diante. Ainda vamos esclarecer melhor esses detalhes aqui mais na frente. Por enquanto, estamos apresentando os fatos, a evidência, a matemática bíblica, que ninguém pode contestar. Aguardo você no próximo capítulo, se Deus quiser.